Boa noite. Estamos juntos, reunidos para essa palestra online da nossa Casa Espírita, Aprendizes do Evangelho, comemorando ainda durante esse mês de julho, seus 70 anos de existência, 70 anos que essa casa nos acolhe e nos recebe para os ensinamentos, para o ensino da doutrina espírita. Na palestra desta noite teremos a participação da Rose Cláudia, nossa querida colaboradora, que mais uma vez vai nos trazer uma palavra de otimismo, de esperança nesses tempos difíceis pelos quais estamos passando, para que a gente não desanime e tenha certeza que Deus prepara sempre o melhor para nós. Que amanhã o sol voltará a brilhar com certeza. Agradecemos imensamente a participação da Rose e de todos os colegas da nossa casa, os palestrantes que vêm semana após semana, trazendo os seus vídeos, suas gravações, para que a gente mantenha todas as quintas-feiras essas palestras no mesmo horário, das 20 horas, agora não mais presencialmente, mas via os canais da casa, no YouTube, no Facebook, a gente possa manter as nossas palestras semanais para aqueles que puderem assistir. Então, agradecemos muito a todos os colaboradores da casa e aqueles que sempre estiveram fazendo as palestras presenciais conosco. Com vocês, então, a palestra da Rose. Mais uma vez agradecemos pela participação e pela doação na campanha do quilo e na campanha do agasalho que a casa vem promovendo. E aqueles que quiserem contribuir, todas as segundas-feiras pela manhã, as portas da casa estão abertas para receber as doações de alimentos e de cobertores, de roupas de cama, roupas de banho, para que aqueça as famílias assistidas pela casa durante este inverno. Muito obrigado a todos e uma ótima palestra. Se entregar pras coisas simples, que a felicidade há de chegar. Entender que quando o mar não tiver calmo, no tempo certo ele há de amar. Que seu dia seja um dia bom. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para um momento de reflexão, um momento de união de pensamento, união de coração. E eu gostaria hoje de conversar um pouco com vocês sobre os nossos dias, né? Sobre o mar que muitas vezes parece revolto, mas que a gente sabe que no tempo certo ele há de amansar. Passamos por momentos tão desafiadores, né? Passamos por situações em que nos colocaram à prova, colocaram a nossa fé à prova, colocaram a nossa confiança, nos deixaram apreensivos, mas que finalmente parece que a bonança se apresenta e certamente vai alcançar cada um de nós, no nosso planeta, muito em breve. Todo ser humano traz dentro de si sua essência, né? Traz dentro de si aquela centelha divina, aquela porção que exatamente nos transforma em seres humanos, nosso senso de humanidade. Se a gente pensar, né, o nosso coração é o nosso centro e dentro dele estão todos os sentimentos nobres que nos dão esse senso de humanidade. No coração que desperta o amor, a fraternidade, a caridade, a compaixão, o senso pelo belo, pelo bonito, o carinho, aquele pedacinho que faz a gente se encantar com uma flor, que faz a gente se encantar com um bebezinho, que faz a gente se encantar com um animalzinho, enfim.
Acontece que muitas vezes no vai e vem da vida, ao longo da nossa caminhada, e para alguns mais, para alguns menos desafiadores, esses sentimentos, eles acabam ficando meio que estagnados, meio que congelados. A gente se preocupa tanto em dar conta daquele momento difícil, que a gente esquece de lançar mão dessas sementes, né? Se a gente pensar na semente, né? Imagina, vamos pensar no ipê. Agora é época de ipês, os ipês estão floridos, exuberantes, enormes. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ver uma semente de ipê, mas a semente de ipê, ela é desse tamanico. Ela vai gerar uma árvore frondosa e florida, daquele tamanho todo, e toda a essência dela está dentro ali daquela semente pequenina. Se eu não fizer nada com essa semente, se eu guardar essa semente dentro de uma caixinha, dentro do bolso, ela vai continuar ali, né, pulsando com toda a sua potência, latência, mas ela nunca vai vir a ser. Isso muitas vezes acontece com a nossa potência divina, acontece com o nosso senso humano. Ele está ali, porque todos nós fomos dotados dessa centelha divina, né? Desse lugar nobre de bons sentimentos, de um olhar generoso, mas que muitas vezes ficam ali guardadinhos, sem possibilidades de vir a ser, sem possibilidades de germinar, de florir, de florescer. Então, hoje a nossa conversa vai ser disso, de como fazer esse despertar espiritual, alcançar uma tal maturidade que permita que eu transite pelas adversidades da vida, que não serão poucas, e nós somos testemunhas vivas, graças a Deus, de que é possível atravessá-las, dada a nossa recente experiência com a pandemia, de modo a garantir uma travessia agradável, uma travessia amorosa, uma travessia, se não tranquila, pelo menos serena. A gente precisa entender que o despertar para a verdade, né, ou o despertar da nossa espiritualidade, tem a ver com justamente fazer essa pulsão de vida acontecer. Então, dar a nossa face mais humana, mais nobre e não menos divina para cada uma das nossas emoções e para o nosso olhar sobre o mundo. Então, como fazer, né, esse trajeto, né, nessa nossa existência terrena, de modo sereno, não como se não houvessem dificuldades, desafios ou obstáculos, mas justamente, apesar deles, continuar com essa nossa porção humana funcionando, atuando e favorecendo a nossa caminhada e o nosso crescimento espiritual. Pois bem, então quando a gente fala, né, de fazer com que as nossas sementes da emoção, do sentimento, da nossa porção humana germinem e floresçam, nós estamos falando de usar essa pulsão de vida desses sentimentos nobres e dessa possibilidade do vir a ser para lidar com a vida e com o sentido da vida para além das suas circunstâncias. Todos nós sabemos que a vida é feita de circunstâncias.
umas mais felizes, outras menos felizes, umas mais fáceis, outras mais difíceis. Curiosamente, e um pouco, já não tanto assustadoramente, passamos por uma circunstância bastante peculiar e em que a humanidade viveu quase que ao mesmo tempo essa circunstância bastante desafiadora, que já dissemos foi a pandemia, está sendo, porque ainda não nos livramos dela, de maneira diferente, obviamente, cada um de nós a viveu e a experienciou de uma maneira muito genuína, mas que, de modo geral, se apresentava bastante desafiadora para todos, né? Desenvolver a nossa inteligência espiritual, desenvolver a nossa maturidade, significa olhar para a vida e para as suas circunstâncias com uma ideia um pouco além daquela de sorte ou azar, né? Ah, foi sorte ou foi azar, ou nós sabemos que o nosso caminho, ou já deveríamos saber, dado o nosso conhecimento espiritual, já sabemos que os nossos caminhos já foram traçados muito antes do nosso nascimento. Então, já deveríamos ter ultrapassado, né, a ideia de sorte ou azar diante dos nossos momentos mais difíceis, talvez, ou daqueles que exigem de nós um pouco mais de maturidade, um pouco mais de fé, um pouco mais de confiança, inclusive em nós mesmos. Mas também sabemos que muitas vezes podemos alterar um pouco o curso desse trajeto e dessa circunstância, né? Eu posso torná-lo mais fácil, mais difícil, de acordo com o meu olhar sobre ele. Então, quando a musiquinha traz, né, a ideia de desde que o seu dia seja um dia bom, né? E se a gente olhar para esse dia como a nossa grande jornada, vamos fazer com que a nossa jornada seja uma boa jornada, né? Vamos fazer com que a nossa caminhada seja mais agradável. Eu sempre brinco nas minhas palestras que eu tenho a opção de espernear e eu vou gastar muito mais energia esperneando, o que não significa que vai mudar a minha situação, mas certamente vai torná-la mais penosa, mais irritante, mais cansativa, em função do meu esperneio. Ou eu posso sentar, respirar profundamente, olhar em volta e ver quais as possibilidades que eu tenho de fazer esta caminhada, esta jornada de uma maneira mais feliz. Então, fazer sim um balanço do que se ganha, do que se perde, do que eu tenho de bom, do que eu tenho de ruim, mas mais que tudo, é uma atitude de amor, de otimismo, de generosidade para aquilo com que eu vou ter que lidar. É importante lembrar que quando a gente desperta para a verdade, então quando eu ganho a maturidade espiritual, quando eu começo a ter alguma inteligência espiritual, eu estou dizendo daquilo que é ganhar consciência. Mas ganhar consciência para além da nossa vida terrena. É ganhar consciência da minha porção humana e, portanto, com todas as suas vicissitudes, ou seja, eu ainda sou um ser imperfeito, eu ainda terei dificuldades, eu ainda tenho tendências não muito positivas, mas também o despertar da minha porção divina e espiritual, aquilo que está além do que a gente pode ver, do que a gente pode tocar, do que a gente pode muitas vezes até mesmo compreender. Então ilude-se aquele que acha, né? Eu sou espírita,
Eu entendi que a vida, que a minha felicidade não é deste mundo e, portanto, eu vou ter benefícios ou eu vou ser poupada de problemas e desafios dentro da minha existência, né? Não há experiência elevada em termos de iluminação espiritual e crescimento e desenvolvimento pessoal se não houver as lutas cotidianas e corriqueiras que todos nós enfrentamos na nossa jornada. Então, assim, despertar para a espiritualidade, despertar para a verdade, trata muito mais de como eu vou lidar com essas circunstâncias da vida e com o sentido da vida para além daquilo que materialmente eu consigo experienciar. Desperdiça tempo, engana a consciência, mente para si mesmo aquele que espera estar livre de sofrimento, aquele que deposita muitas vezes numa experiência espiritual rica, coisas que vão aquém de choques com a nossa realidade, né? Nós somos seres cheios de ilusão. Apesar de termos avançado muito, também temos as nossas tendências provenientes de existências anteriores completamente abduzidas, né, por ilusões da matéria, ilusões dos prazeres, ilusões do não dever, né? E isso tudo contribui para que nós sejamos espíritos ainda em transição, tal como o nosso planeta, e também espíritos em evolução, que muitas vezes pequenos degraus alcançados já representam um grande ganho na nossa caminhada ou na nossa elevação espiritual. Então, gente, falar de maturidade espiritual e o despertar da consciência trata de falar da gente superar a ignorância e ganhar ciência cada vez mais na prática da nossa transitoriedade terrena. É superar o entendimento das banalidades como um caminho fácil para a felicidade. É começar a ter um olhar genuíno para aquilo que é de fato essencial, né? É não esperar que o mundo mude, mas eu mudar a minha postura diante do mundo em busca de uma paz individual, uma paz interna. É ver que na medida em que eu me elevo enquanto ser humano, eu fico mais apto para entender a vida e entender os desafios, as motivações e aquilo que ocorre durante a minha existência. Então, ganhar maturidade espiritual é saber, não é ter todas as respostas, mas é entender que muitas vezes, mesmo que eu não tenha resposta, o resultado vai ser um resultado de acordo com aquilo que é meu merecimento, de acordo com o meu entendimento e a minha compreensão dada às circunstâncias. Muitas vezes os desafios nos paralisam, né? Quando eu falo da sementinha que fica lá congeladinha, sem sair sem nenhuma possibilidade, né, de germinar, de vir a ser, é quando a gente paralisa diante de situações com as quais não sabemos lidar. E muitas vezes não sabemos lidar porque não nos é dada a oportunidade de sabê-lo, né? Há os mistérios da vida ainda, há as nossas circunstâncias muito peculiares, muito individuais da nossa existência e dos compromissos que elegemos para essa caminhada terrena. A maturidade espiritual traz serenidade. Serenidade proporciona alegria na minha vinculação com o Deus maior, nosso Pai.
né? Eu sinto uma alegria verdadeira e generosa por poder me recolher e ficar muitas vezes em prece, por me ligar ao divino e contar com essa ajuda, muitas vezes invisíveis, mas tão acolhedora e tão calorosa, com a qual nós contamos ao longo das nossas dificuldades. Maturidade espiritual, despertar da consciência para a verdade, é a gente ter o entendimento que tudo está no lugar certo e que a alegria, ela é sim muito singela. Ela não é feita de situações majestosas ou de objetos e bens materiais. A alegria singela é a paz no coração, é a consciência tranquila, é a confiança no divino, de que tudo vai dar certo, é a confiança de que nós estaremos prontos para enfrentar, sejam quais forem as situações, porque tem alguém que está conosco, um Deus maior, um Pai generoso, que não está esperando a gente lá na linha de chegada, Ele está junto com a gente, em cada passo, em cada circunstância, em cada etapa do nosso progresso, da nossa caminhada espiritual. Importante a gente lembrar que toda vez que nós cultivamos as nossas sementes, né, que nós resolvemos tirá-las do bolso e botar na terra e proporcionar que elas germinem, que elas cresçam e floresçam, não só nós nos beneficiamos com aquele jardim florido, mas também aqueles que estão próximos a nós, aqueles com quem convivemos, aqueles que fazem parte também da nossa jornada, né? Para quem tem curiosidade, essa daqui é a sementinha do ipê roxo, né? Olha que delicadeza, uma coisa tão simplesinha, com um potencial enorme para aquela árvore frondosa, exagerada e florida que a gente se depara por aí. Então, que nós nos lembremos, né, de jogá-la na terra, de molhar, de cultivar, para poder oferecer para a humanidade, para aqueles que convivem conosco, a nossa melhor porção humana, dotada de todo o divino que todos nós temos e cultivamos ao longo do nosso crescimento espiritual. Francisco Otaviano, em Ilusões da Vida, diz o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então, que a gente possa fazer da nossa jornada um dia bom, que a gente possa fazer da nossa caminhada um dia bom, e que envolvidos nesse sentimento, né, de confiança, de fé, nós possamos agora elevar os nossos pensamentos e abrir os nossos corações, oferecendo à espiritualidade maior os nossos melhores sentimentos, sentimentos de coragem, de otimismo, de generosidade, para que eles alcancem as camadas mais escuras e de maior sofrimento da nossa terra. Que aqueles que se encontram num leito de hospital sejam amparados e que aqueles familiares com o coração aflito sejam confortados e que todos nós, de um jeito ou de outro, nos abracemos com coragem, esperança e fé. Que Deus esteja conosco até a nossa próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.